Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Retomando aí o nosso momento aí de estudo, né? Os estudos do canal, né? Você que está chegando aí agora, clicou nesse vídeo, não conhece ainda o nosso canal. Nós temos um canal de estudo bíblico, né? Onde ali nós já comentamos muitos livros, muitas cartas aí da Bíblia também. Depois eu quero te recomendar, vai lá na nossa playlist, né? Acompanha lá. E hoje estamos começando um estudo poderoso, né? Acerca da Epístola aos Gálatas, amém? Então abra sua Bíblia comigo na Epístola aos Gálatas, né? Igreja ali localizada na Galácia, ok? Então nós vamos fazer agora uma sequência, né, de estudos, onde vamos pegar Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Essas quatro epístolas do apóstolo, né, é o coração ali da revelação divina, né, no Novo Testamento. Né, é considerado também o evangelho ali, né, o resumo do evangelho de Paulo. A gente vai ver cada uma dessas quatro epístolas de uma maneira poderosa. Antes de tudo, quero te pedir para que você curta, né, esse vídeo já e compartilhe aí no seu WhatsApp, naquele grupo da igreja. A nossa vontade é que esse vídeo possa abençoar muito não só a sua vida, mas daqueles que têm interesse pela palavra de Deus e gostam de estudar a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma leitura rápida aqui. Eu quero ler rapidamente o capítulo todo de uma maneira bem dinâmica, para a gente depois falar alguns comentários aqui, fazer alguns comentários, né, desse nosso estudo, que eu creio que vai impactar muito a sua vida. Então, na Epístola de Paulo aos Gálatas, a gente já constata isso logo no capítulo 1, versículo 1, que ele mesmo, né, coloca, olha lá. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha o que Paulo está falando aqui. Versículo 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, desde o ventre da minha mãe, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé em que antes, né, a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, nesse capítulo 1 aqui, né, ele começa aqui, e essa epístola aos Gálatas, né, ela é uma epístola que resume a vontade de Deus para nós, e qual é essa vontade? É nos tirar da era religiosa, considerada aqui por Paulo como uma era maligna. Né? Paulo escreve essa epístola por volta ali do ano 54 depois de Cristo. Né? E na sua segunda viagem, quando ele partiu ali, né, da Galácia, chegando a Corinto ali. Né? Você pode confirmar isso lá em Atos, capítulo 18, nos primeiros 11 versículos lá do capítulo você confirma isso. Então aqui a gente vai ter um embate aqui entre, né, o Filho de Deus e a religião do homem.
E esse embate ele vai seguir até o capítulo 2, versículo 10. Né? Então, destacando algumas coisas aqui bem rápidas, né? Como eu já disse, né? Quando Paulo fala no versículo 2 assim, ó, todos os irmãos que estão comigo e todos os irmãos que estão comigo, é uma maneira de testificar aquilo que ele está dizendo, né? Que havia outras pessoas com ele, não era só ele que estava ali, mas haviam testemunhas daquilo que ele estava falando e escrevendo ali para as igrejas, né? No versículo 4 ele fala do século mau, né? O século mau aqui, ele referindo-se aqui no contexto, é o mundo religioso, é a religião judaica. E a gente pode perceber isso também lá na frente no capítulo 6, né? Quando você vai observar o capítulo 6 no finalzinho, versículo 14 e 15, ele vai dizer: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo nem a circuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Então ele confirma aqui essa questão do mau século aqui, né? Do século mau, né? O século presente, para ele era o mundo religioso, esse presente século mau. E aqui no versículo 6, né, quando ele vai falar da inconstância, ele entra no assunto propriamente da carta, né, que os irmãos ali das igrejas na Galácia, né, os Gálatas, eles já estavam abandonando o evangelho de Cristo e retornando aos princípios da lei. E isso deixa Paulo muito entristecido, né, de modo que ele vai agora falar dessa inconstância para eles, né? Versículo 13: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Então ele está dizendo: olha, irmãos, contrário daquilo que vocês possam estar achando, eu era doutor da lei, eu era um dos principais da lei, eu era da seita dos fariseus. Isso nós podemos confirmar lá no livro de Atos também, né, capítulo 23, lá no versículo 6. E aí eu já deixo convite, né, se você não estudou ainda Atos dos Apóstolos, tem uma série lá só falando de Atos. E seria muito interessante você dar uma passadinha por lá para entender esse contexto aqui melhor agora, né, que Paulo está falando. E interessante aqui também, irmãos, no versículo 15, olha lá. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então ele está dizendo, não foi pela lei de Moisés que eu fui chamado, mas foi pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? E aí ele continua, versículo 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Quando ele parte para a Arábia, irmão, ele está ali longe daqueles que poderiam, de alguma forma, introduzi-lo ao Evangelho. Então ele tinha, né, aqueles companheiros que o introduziram ao Evangelho, mas ele se afasta, de modo que isso confirma o que ele vai dizer, né, que a revelação que ele recebeu foi uma revelação divina, né, a revelação divina de Cristo, diretamente tendo recebido esse Evangelho de Cristo. E aí, quando a gente chega no versículo 19, né, e a gente percebe aqui algo muito interessante, eu quero que você redobre sua atenção aqui. Né? Tiago, e não Pedro dessa vez, é citado aqui como primeiro, né, em primeiro lugar aqui por Paulo. Interessante, se a gente for buscar lá, Pedro, sempre que é citado a questão dos apóstolos, Pedro é citado em primeiro lugar. Você pode ver isso em Mateus, capítulo 10, versículo 2. Você pode ver isso em Marcos, né, capítulo 3, versículo 16. Lucas, capítulo 6, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Né? Então, e aí lá na frente, quando você vai ter em Atos 15 também, volta lá e assiste a série, né, dos versículos 13 ao 21, foi Tiago e não Pedro, a autoridade que decidiu ali acerca daquela grande reunião que eles fizeram, né? Acerca das coisas da lei e da graça ali, o que seguiriam da lei. Lembra que eles estavam insistindo em seguir ali algumas coisas da lei, e aí Paulo vem dizer que não precisava daquilo, e houve uma grande reunião. E quem foi ali o líder dessa reunião foi Tiago, ok? E ele confirma que ele recebe esse evangelho de Cristo, né? No versículo 21 ele vai falando, ó, depois fui para as partes da Síria, fui para as partes da Cilícia. Então, quer dizer, não tinha cristão ali que pudesse introduzir essa questão do evangelho. Rapidamente aqui eu quero falar de mais um capítulo com vocês, né? Do capítulo 2, né? Onde Paulo chega em Jerusalém. Olha lá. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Ou seja, 14 anos depois, né, ele chega em Jerusalém, e agora com Barnabé, e ele leva Tito também.
Isso está lá em Atos 15 também, detalhado também com uma especificidade ali, ok? Então depois busca lá. Versículo 2: E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Versículo 3: Mas nem a Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, eles não se importavam com a lei. Paulo aqui não está dando importância à lei na questão de circuncidar-se, ok? Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Então ele está falando aqui dos judaizantes, né? Que ali secretamente estão tentando reintroduzir a lei agora na igreja, que deve ser cercada somente pela graça de Cristo Jesus. Versículo 5: Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6: E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque antes que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, aquela ideia lá de Atos. No primeiro momento de Atos, Pedro ganha um destaque muito grande até o capítulo 9, quando Paulo entra na história e há a sua conversão. Passam-se esses 14 anos. Pedro continua ali até o finalzinho do capítulo 13, e depois do 14 em diante de Atos, quem vai conduzir a história ali é Paulo, né, tomado pelo Espírito Santo, óbvio. Né? Então, olha o versículo 8 novamente. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Ou seja, aqueles que não tinham hábito, né, não criam na circuncisão. Versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, ou seja, os líderes, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, né, o que também procurei fazer com diligência. Versículo 11 ao 21 aqui agora, ele vai arrematar essa introdução, né, essa carta, né, mostrando que Cristo é substitutivo em relação à lei. Cristo substituiu a lei. Ele veio, ele cumpriu a lei, não para que nós cumpríssemos novamente, mas para que nós não precisássemos mais, né, cumpri-la. Então, olha lá, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então Pedro ali agora, né, que estava comendo com quem não era circuncidado, quando soube que Tiago estava chegando, agora ele vai saindo de fininho para que não pegassem ele ali com os gentios. E Paulo vai o repreender, né? Ele mesmo está dizendo aqui, né? Lhe resistir na cara. E aí você vai ver que Pedro sai de cena aqui, sai da liderança e Tiago passa a exercer agora uma liderança. Né? Versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. E aí você vai ver que na próxima viagem missionária de Paulo, Barnabé não vai mais. Né? Então fica tranquilo, tem coisas que acontecem na igreja hoje e talvez te deixem chateados, chateado, mas a igreja lá na origem já tinha muito problema, irmão, e esse problema tinha que ser resolvido. Né? E aí ele vai vir agora justificando toda essa postura e por que ele teve que resistir, até mesmo o apóstolo Pedro, né? Como ele mesmo falou aqui, na cara, ou seja, na cara dele eu tive que resistir ele. Versículo 14, olha lá. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se
tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Meu irmão, é o que Jesus falou, né? Vocês andam com os seus filactérios, as suas franjas, né? Falou aos fariseus. E Paulo está mais ou menos falando isso aqui para ele. Você está pedindo aos gentios que façam uma coisa que você, como judeu, não faz. Você é judeu, vive como gentio e quer obrigar que os gentios vivam como judeu. Né? Versículo 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Acho que nem preciso comentar nada aqui, né, irmão? Está muito claro. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Irmãos, o que Paulo está falando aqui, ele falou para Pedro, na frente dos demais, né? E eu quero só fechar. Eu poderia comentar algumas coisas nesses versículos, mas eu acho que eles são claros. Né? Eles são versículos muito autoexplicativos, é só você lê-los novamente. Mas eu quero me prender aqui a algumas situações que nós estamos vendo aqui no versículo 21, só para a gente fechar, né? E eu poder encerrar esse vídeo. Não quero que ele fique grande, de fato, eu quero... que você possa ser abençoado em 15, 20 minutos no máximo, né, e ter a sua mente aberta em relação a algumas coisas. Mas Paulo está falando aqui no versículo 21 o seguinte, que não anula a graça. Né? A graça de Deus é Cristo. Né? A corporificação do Deus triuno, ele infundiu a vida divina em nós. Amém? Mediante o Espírito que dá a vida. Não viver pelo Espírito que dá a vida é anular a graça de Deus. E ele vai continuar assim, ó. Pois se a justiça é mediante a lei, e em relação a essa justiça, Cristo morreu por nós para que nele tenhamos justiça, mediante a qual podemos receber a vida eterna. Você vai lá em Romanos, que eu também já comentei aqui no canal, Romanos capítulo 5, versículo 18 e versículo 21. A justiça não é mediante a lei, mas é mediante a morte de Jesus Cristo. E para fechar esse vídeo, ele vai falar assim, ó, em vão. Se eu quero justificar-me pela lei, Cristo morreu em vão. Ou seja, Cristo morreu sem motivo, sem razão. Se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu sem razão. Contudo, a justiça não é mediante a lei, mas mediante a morte de Jesus Cristo. Amém? Então, uma epístola poderosa que começamos. Já vimos aí 2 capítulos, né, bem rapidinho, de uma maneira bem concisa. Então, irmãos, nossa justificativa. Nós somos justificados pela morte de Cristo. Né? Ele cumpriu a lei para que eu e você, né, não precisássemos mais cumpri-la através dela por si própria. Como eu sempre digo, nós cumprimos a lei hoje não é porque temos uma lei debaixo do braço que consultamos a todo instante. Nós cumprimos a lei, por exemplo, eu não traio, eu não roubo, eu não adultero, né? Eu não minto. Não é porque eu sigo a lei, é porque a graça do Senhor Jesus Cristo me alcançou. E através dessa graça, né, é Ele que me mantém forte, é Ele que me mantém capacitado, né? É Ele que me faz cumprir o desejo do coração dele. Ele que me faz ter a voz sensível ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo que habita em nós, né, que nos direciona e não nos deixa cairmos constantemente no pecado. Amém? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero muito que você curta esse vídeo. Compartilhe aí no grupo da sua igreja, né, nos seus grupos de WhatsApp. Né, e vamos seguir. Capítulo 1 e 2 foi para conta. Próximo vídeo, capítulo 3 e 4 de Gálatas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.